Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, o nosso Contraficast está no ar, né? Hoje em formato vídeo também, né? Para a gente poder se ver, inclusive. Hoje, 25 de julho. Bom, primeiro que a gente está no Julho das Pretas, né? E o dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela. A gente está aqui, do meu lado está a Chay Cândida, que é do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, mas ela é secretária da Mulher da FETRAFI Nordeste, e tem também a Suzana Córdoba, que vai participar dessa conversa. Ela é dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o famoso SP Bancários. Ela é membro do coletivo racial do sindicato e também do coletivo literário Elo da Corrente. Chay, Suzana, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Contraficast. Vamos falar primeiro sobre a importância dessa data, o 25 de julho. O que ele representa para a luta contra o racismo? Vou começar pela Chay. Oi, André, eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar debatendo com vocês nessa data tão importante, né? Saudar aqui a minha companheira Suzana, né? Nessa data especial a gente consegue dar visibilidade à nossa pauta, à nossa luta, né? Esse ano a gente completa 30 anos, né, dessa data de 25 de julho. Então, assim, a importância dessa data é a gente estar aqui hoje reforçando o que foi discutido por essas mulheres que nos antecederam nessa resistência 30 anos atrás, né? Que é combater os estereótipos negativos que existem ainda em nossa sociedade contra as mulheres negras, né? Diminuir, né? Tentar diminuir pelo menos os ataques e a violência que a gente sofre como mulher e como mulher negra sendo vítima do racismo, né? E promover um debate para um avanço, né? Para a construção de uma sociedade mais igualitária, onde a gente não seja vítima dessa opressão capitalista, onde a gente não tenha que estar sempre ocupando esse espaço onde a sociedade quer nos colocar, né? Num espaço de subalternidade, né? A gente já está em 2022 e a gente fortalece essa luta, mas a gente quer avançar, principalmente nos espaços de representatividade. Suzana, qual que é o papel da mulher hoje na sociedade? A gente sabe que as mulheres negras são as primeiras a serem impactadas. Por exemplo, a gente viu isso na pandemia agora, né? As mulheres negras foram as primeiras a perder o emprego. No mercado de trabalho, ela também é muito mais vulnerável. Eu queria que você traçasse qual é a posição para a gente poder ter um amplo conhecimento do porquê é necessário lutar contra o racismo e do porquê, principalmente, é preciso ter um olhar atento à mulher negra. Traça esse panorama. Como é que é o papel da mulher negra na sociedade hoje? Primeiramente, boa tarde a todos. Quero também saudar a todos aqui nesse momento, Chay, André e todos que estão nos ouvindo. E, André, embora nós tenhamos um papel subalterno dentro da sociedade, porque é dessa maneira que nós estamos enquadradas, porque quando a gente vai olhar essa pirâmide social, como que nós a enxergamos? No topo da pirâmide, o homem branco. Abaixo da pirâmide do homem branco, a mulher branca. Depois, o homem negro e a mulher negra. Nós temos um papel de subalternidade dentro da sociedade. Isso numa questão, como que eu posso dizer? Uma questão estrutural. Entretanto, quando a gente para pensar na mulher e também no papel do homem, nenhum homem vai conseguir alçar grandes voos na vida dele, ser um grande pesquisador, ser um grande cientista, ser um presidente da República ou qualquer outro cargo de relevância, se ele não tiver atrás dele uma mulher capaz de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua alimentação. Será que um homem dentro da sociedade, tendo que se preocupar com todas essas atividades, ele teria a importância e a relevância que ele tem dentro da sociedade? Isso não existe. Isso não alcançaria ele. E não só isso. Quando a gente fala da mulher negra, latino-americana e caribenha, a gente está falando também de uma estrutura racial do Brasil que é muito forte. A gente tem que deixar bem claro
que a mulher negra no Brasil, a gente tem os cargos aí de empregadas domésticas, isso daí é um resquício da escravidão dentro desse país. Então, quando a gente vai verificar essa linha de tempo, a escravidão já acabou há muitos anos e, entretanto, nós só conseguimos ter direitos para que essas trabalhadoras empregadas domésticas pudessem ter seus direitos trabalhistas reconhecidos no governo Dilma. É muito grave a situação da mulher negra dentro do país. Lembrando que, porque a necessidade dessa interseccionalidade dessa data, nem a mulher branca conseguiria alçar os seus voos enquanto em voos solos, se ela também não tivesse abaixo dela uma mulher negra disponível para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família e cuidar de toda essa estrutura. O país inteiro, não só o país, mas o mundo inteiro se beneficia dessa estrutura racial que nos coloca embaixo, dessa estrutura que nos permite ganhar menos salários, que nos permite ter... nos permite não, na verdade é uma estrutura violenta, né? Uma estrutura de opressão, onde a gente ganha menos, onde a gente sofre violência obstétrica, onde a gente sofre o racismo, onde a gente sofre o apagamento epistemológico. Então, a gente está dentro de uma estrutura, toda essa estrutura, essas pessoas precisam estar cientes de quê? Todos eles se beneficiam dessa estrutura, se beneficiam do sofrimento da mulher negra. Então, esse é o nosso... Embora a gente esteja em um papel subalterno, é importante deixar bem claro que nenhuma dessas pessoas teriam os cargos que têm e alçariam tantos voos e estariam numa posição tão boa como estão agora, se não fosse por meio da exploração que acontece em cima da mulher negra. Chay, a palavra é tua. Acho que nem tenho muito ao que acrescentar. O que Suzana trouxe é justamente isso. A gente está aqui, a gente que construiu essa sociedade, né? Foram os braços das mulheres negras e dos homens negros sequestrados lá em África que construíram e estruturaram o Brasil que ele é hoje, que deu possibilidade das pessoas estarem onde eles estão. E a gente tem essa dificuldade hoje de ocupar um espaço de representatividade digno. Por exemplo, na Câmara, se a gente somar as mulheres negras presentes na Câmara e no Senado, são menos de 2%. Enquanto nós representamos muito, necessário que isso seja revisto. Porque nossas irmãs estão na comunidade, estão na periferia, sem acesso à mobilidade urbana, sem creche para acessar seus filhos para ter trabalho, são as primeiras a serem afetadas numa recessão econômica, são a primeira a perder o emprego, né? Mas a gente é a primeira a, digamos assim, empreender. Né? Quando a gente perde o emprego formal, a gente vai para a informalidade, empreende na criatividade e sempre trabalhamos. Seja o trabalho remunerado, né? O feminismo estava exigindo o direito ao voto, eram as mulheres negras que estavam lá cuidando dos filhos dessas mulheres para poderem participar dessas manifestações e passeatas. Então, assim, a exigência, o trabalho não é uma novidade para a gente. Novidade é a remuneração justa. A exigência é a remuneração justa por esse trabalho. A exigência é que a gente tenha o mesmo direito à cidadania que a mulher branca e o homem branco tem. A Suzana levantou o dedo e ela vai chamar atenção para algum detalhe, né? Qual é, Suzana? Não, é que eu adorei quando ela falou que a novidade seria a exigência de uma remuneração justa. E eu fico feliz de ouvir isso, porque é muito difícil quando a gente tenta falar sobre uma remuneração justa. E quando a gente fala assim do feminismo negro, que foi o que citamos agora, fica como um alerta para que a gente possa pensar também, de verdade, do fundo do coração, não só colocar a gente está numa palestra, algo parecido, coloca uma pequena nota para falar sobre a situação da mulher negra, para falar que está fazendo a interseccionalidade. Mas, para além disso, você que tem sua empregada doméstica, qual é o seu compromisso com essa empregada doméstica? Porque é muito importante. Legal, levantei a bandeira de que eu sou feminista e que eu me preocupo que eu faça a intersecção. Mas como é que você trata a sua empregada doméstica? Você realmente dá possibilidades para que ela possa ascender de uma outra forma que não apenas limpando a sua casa? De uma outra forma que não apenas indicando ela para trabalhar para trabalhar no apartamento ao lado? Você orienta ela no nível, olha, tem um curso disponível, de repente isso daí vai ser bom para a sua formação, para você sair dessa cadeia de exploração da qual você já está, entendeu? E quando a gente fala de um parlamento negro, a gente está falando de uma coisa muito séria. Demorou muitos anos, desde a criação, quando a gente vai parar para pensar, a criação da CUT, até o momento que a gente conseguiu ter empregadas domésticas com seus direitos trabalhistas, foi um caminho muito árduo, muito longo. E não só isso,
é quase impossível ter pessoas que se preocupem realmente com as nossas pautas, com as nossas dores, sem que elas possam, quando elas não nos enxergam, quando elas não nos vê. O apagamento é uma coisa que já está dada. Então, é importante que nesses espaços de poder, como o parlamento, nós possamos ter pessoas negras, pessoas periféricas, porque isso vai fazer com que a gente espera que essas pessoas tenham um olhar voltado para a gente. Porque realmente, a empregada doméstica ela não teve esses seus direitos adquiridos antes, não foi porque não era importante, foi porque todo mundo se beneficia disso. Exato. E não tinha ninguém no parlamento que pudesse pensar nessas mulheres. Uhum. A gente fala sobre representatividade, né? Agora você chamou a atenção para uma situação muito importante que aconteça, que é, por exemplo, a patroa, entre aspas, né? Não só indicar ela para a empregada para fazer um trabalho ao lado, desculpe, mas orientar para fazer cursos e tal. E aí eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, é assim, não basta você ser antirracista, né? Você tem que praticar o antirracismo diariamente e principalmente se perguntar todo dia que atitude antirracista eu tomei hoje, né? Isso vale, acho que para todos os sentidos da vida, né? Para todas as lutas que a gente faz, não é, Chay? Não é, Suzana? Sim. Acho que em todos os sentidos. Você falou isso, eu lembro de empregada doméstica, eu lembro de uma coisa que é um processo extremamente segregacionista e as pessoas não compreendem, que é o elevador de serviço. Que é uma coisa mais segregacionista do que um elevador de serviço, gente. Pelo amor de Deus, como que você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme em paz? Sabendo que a mulher que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida do seu lar, tem que estar no elevador de serviço. Se ela não estiver no elevador de serviço, ela será chamada a atenção. Então, isso já começaria sendo uma atitude antirracista. Porque para além da questão de salarial, a gente também tem um apagamento no nível de... o racismo, ele te fere psicologicamente, a ponto de você se sentir subalterno. Você está dentro de um elevador de serviço, você se chamar a atenção porque você não está no elevador de serviço, é uma violência e te coloca no lugar subalterno. É uma violência psicológica. Então, você precisa... Os passos para ser antirracistas são muitos. Uhum. Pensar a sociedade como um todo, são muitos. A gente está falando sobre ambiente de trabalho, é importante que a gente fale sobre como é no ambiente bancário, né? Que, enfim, que é o nosso segmento. Vocês duas são dirigentes sindicais de sindicatos de bancários. Eu queria que vocês falassem como é que a mulher negra é tratada nos bancos, primeira pergunta. E a segunda, como é que os bancos reagem ou como é que eles se comportam nas mesas de negociações específicas em relação à raça? Como é isso, Chay? Olha, a gente tem conseguido, na mesa de negociação, né, avançar no debate de igualdade de oportunidades. A gente tem conseguido trazer o trabalho para dentro dos acordos coletivos dos bancos. Uhum. Isso nos fortalece para exigir nossos direitos. Porém, a gente precisa ver isso na prática acontecendo dentro dos bancos. A gente ocupa, digamos, mais ou menos 23% dentro dos bancos públicos. Né? Somos negras e pardos. Eu costumo brincar com um banco privado que tem em Olinda, que eles contrataram todas as pessoas de olhos verdes da cidade. Então, assim, você vê que existe a disposição ao diálogo em mesa, a gente é uma categoria forte, a gente consegue trazer a visibilidade da nossa pauta dentro da mesma negociação, mas fazer com que o banco mude de comportamento é uma construção que ainda vai demorar um pouco. Porque se o nosso debate não se efetiva em contratação, como é que a gente muda a realidade das pessoas? No banco público é por concurso, então eles não podem definir, mas ainda assim você vai ter dificuldade de encontrar pessoas negras em cargos de alta gerência, de gerente geral, de diretoria do banco, né? Até onde eles puderem controlar dentro dos concursos internos, eles fazem essa separação. Ou seja, acho que ainda tem essa dificuldade. A gente consegue avançar na pauta, digamos assim, de oportunidade para mais mulheres, né? Diga. Não, só para completar o que você estava dizendo, assim, o ingresso, quando a instituição é pública, quando o banco é público, você
pode até ter o ingresso, né, da população negra nas instituições, só que uma vez que você entrou, a ascensão lá dentro, que era o que a Suzana estava falando também, né, em termos de ascensão no mercado de trabalho, a situação já se complica, né? Exatamente. E eu lhe digo mais, quando eu trabalhava, que agora eu sou dirigente, né, liberada, mas eu trabalhava dentro da agência, de uma agência da Caixa, que é um banco público, e sempre me foi questionado como é que eu estava ocupando aquele espaço. Então, assim, qualquer colega meu, obviamente, branco, ele passou no concurso. Eu era perguntada frequentemente como eu ocupei aquele espaço. E era só para mim, eu notei que era só para mim a pergunta. Eu sempre dizia, por concurso, como todos os outros colegas. Suzana? Não, é interessante o que a Chay está falando, porque eu passei um bom tempo trabalhando como terceirizada para um banco. E aí, quando eu entrei numa agência, eu vi uma gerente negra. Eu falei, nossa, esse banco do qual eu trabalho e sou terceirizada, ele contrata mulheres negras. E ela era uma gerente. E que foi, para mim, um choque. Eu falei, não, então quando abrir vagas, eu vou tentar. Porque até então, por nunca ter visto uma mulher negra em nenhum cargo no banco, a não ser em uma ou outra propaganda, eu não acreditava que era possível ser funcionária do banco. E aí eu entrei. Nos bancos, a gente até consegue ter o ingresso de muitas mulheres no banco. No entanto, a maioria delas sempre ocupam, e quando essas mulheres são negras, na maioria das vezes, cargos operacionais. Você quer que essa mulher ela fique mais escondida, mais próxima ali do call center, beirando os baixos salários. E é uma coisa que a gente conversa muito com os bancos, muitas vezes nas mesas de negociação, onde estão, porque aí eles trazem para a gente os dados da diversidade. Mas quais os cargos que essas mulheres estão, de fato, ocupando? A gente não vê mulheres ocupando cargos de diretoria, entendeu? Cargos de grande relevância. E isso é muito ruim. Você abre o espaço, mas não abre o espaço totalmente, né? E isso daí é muito ruim. Mas temos mulheres, e eu acho que o fato do sindicato dos bancários ter uma presidenta mulher negra, o corpo diretivo, né, o corpo executivo do sindicato tem uma maioria de mulheres, e isso facilita com que a gente tenha debates mais acirrados com os banqueiros nas mesas de negociação, para que a gente consiga alcançar ali mais espaço. Mas é sempre com muita luta. A gente está falando sobre representatividade, inclusive, né? Na presidência do SP Bancários, a Ivone Silva, que conduz brilhantemente a entidade. Suzana, Chay, eu queria agora falar, a gente está caminhando para o final dessa edição desse ContrafCast, queria falar um pouquinho mais sobre a data e falar sobre Teresa de Benguela. Primeiro, falar sobre quem é Teresa de Benguela. Fala para mim, Suzana. Para quem não conhece, ainda não sabe quem foi essa líder magnífica. Teresa de Benguela era uma quilombola. Ela ganha muito relevância quando o seu companheiro, o João Piolho, ele falece. E aí ela toma a liderança desse quilombo, que era o quilombo Quariterê. Eu me confundo um pouquinho com o nome. E ela, além de ganhar relevância, ela é muito reconhecida por uma ideia não, mas pelo seu comportamento estratégico. Porque normalmente quando a gente pensa mulher, guerra, combate, a gente vê a mulher como algo mais emocional. E o que não é verdade. Nós somos extremamente capacitadas para fazer milhares de coisas. E uma das características dela era ser, inclusive, estratégica. Ela era muito estratégica, ela conseguiu manter sua liderança por muitos anos, na verdade, protegendo não só o público negro, os negros, como também os indígenas, e mantendo o forte ali, o quilombo, na verdade, ele foi atacado várias vezes. E ela ganhou essa batalha várias vezes. É muito, muito bonita a história de Teresa de Benguela. Pois é, eu estava tentando achar aqui, enquanto você estava falando, estava tentando achar o nome do quilombo aqui, até por uma matéria que eu escrevi para a CUT já, que eu não consegui assim rapidamente achar. Agora a Chay já tinha concordado que era esse mesmo nome, né? Quariterê. Quariterê. É mesmo. Agora, Chay, Quariterê. Assim, apresentada a quem não conhece Teresa de Benguela, esse mês é o Julho das Pretas, hoje 25 de julho, né? Para você que está assistindo, a gente está, enfim, fazendo esse bate-papo exatamente agora são 13 horas e 36 minutos, horário de Brasília, digamos assim.
Enfim, para falar sobre esse tema, então, hoje, 25 de julho, é dia, repito, nacional, aliás, Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha, né, e Dia Nacional da Mulher, de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E aí, assim, são várias atividades que foram desenvolvidas, não só pelos sindicatos, né, relacionados aos bancários, mas, enfim, pelos movimentos, né, que defendem, enfim, pelos movimentos antirracistas. Como é que é esse Julho das Pretas? Explica para a gente quais são as atividades, o que foi feito, o que ainda vai ser feito. Tirando a marcha que vai ter, a gente marcha, teve normalmente é sempre muito linda. Vou deixar a Chay falar agora um pouquinho. Foi isso. Achei perfeito. É que a Chay está com um delay, viu, Suzana? Ela demora um pouquinho para ouvir a gente. Chay, mas vai lá, vamos lá, começa agora. Exatamente. Mas a gente tem várias atividades. Como esse ano a gente completou 30 anos do 25 de julho, a gente conseguiu, né, as redes de mulheres negras, todo o movimento negro unificado no Brasil inteiro conseguiu organizar essas pautas e divulgar nas redes sociais as atividades que vão acontecer. Então, são atividades que denunciam, né, o tratamento racista que as mulheres, o tratamento de violência que as mulheres sofrem. São atividades que trazem esse histórico, né, para a gente lembrar, quando a gente fala de Teresa de Benguela, como a Suzana trouxe, né, a gente fala de uma mulher que liderou um quilombo, que tinha estratégia política, que organizava economicamente, administrativamente esse quilombo, e que resistiu durante muito tempo. Então, a gente não tem essa representatividade nas escolas ainda, apesar da gente ter uma lei no Brasil que deveria ser garantida. Então, a gente precisa falar para essas outras mulheres mais jovens que nós, que essa resistência é necessária, que nós podemos ocupar todos os espaços, que as mulheres que foram sequestradas em África fizeram resistência, lutaram pela liberdade, e que não falou. Teve uma abolição formal, mas efetivamente ainda não foi concretizada. E seguimos nessa resistência. Então, hoje é o dia, digamos assim, o ápice de toda a mobilização de julho, de todas as palestras, seminários, diálogo e em alguns estados, como vai ter aí em São Paulo, eu queria muito estar aí com vocês, vai ter a marcha. Hoje à noite, aqui em Pernambuco, a gente vai ter um seminário para debater a participação das mulheres nos espaços sociais e na política, hoje à noite, e assim terão vários movimentos em vários estados hoje. Muito bem, Suzana. Durante esse dia, durante até o finalzinho de julho. Suzana, diga também. Sim, para além desse grito de denúncia, nós temos também muitos seminários, temos muitas oficinas com a ideia de valorização cultural, valorização epistemológica, valorização estética, porque a gente não consegue lutar, a gente não consegue seguir firme se a gente também não tiver a recuperação da nossa autoestima, se a gente não se sentir fortalecida para essa luta. Então, tem oficinas de turbante, de brincos, milhares de coisas. Para quem gosta de estudar, quem gosta de leitura, tem livro, tem sarau. Então, a gente tem uma programação muito ampla, não só numa ideia, é óbvio, de denúncia, mas numa ideia de valorização desse povo negro, que muitas vezes é apagado, dessas mulheres negras que são apagadas constantemente e que são extremamente valorosas e fundamentais para essa sociedade. Então, quem estiver aí por fora, dá uma olhadinha nos sites dos seus coletivos, dos seus sindicatos, porque pode ter certeza que tem ali alguma programação que te interessa. Então, bora aproveitar esse mês, que é um mês maravilhoso. A Suzana está falando, na verdade, também sobre o direito à vida, né, que é muito importante. Né? O direito à vida, quando a gente fala sobre o direito à vida, em especial da mulher negra, mas a gente também pode falar sobre todas as outras pessoas de camadas vulneráveis da sociedade, é o direito de se divertir, de ser amado, de ser amada, de ter afeto, de ter acesso a políticas públicas, enfim, de ter acesso a lazer, à cultura. Viver a vida, não é, Suzana? Não é isso que você está dizendo? Viver a vida. Porque, não é, assim, a luta, ela não vai acabar, provavelmente, né? Isso daí está muito bem estruturado, né? É o racismo estrutural, né? A gente tem aí toda essa cadeia. Então, isso já está estruturado. Então, esse viver, essa tentativa também, esse fôlego de bem viver, de bem-estar social que a gente vem perdendo por meio de diversas políticas, enfim.
Então, é essa tentativa de resgate de um bem-estar social, de um bem-estar psicológico, do poder, da possibilidade de ir e vir para além do que é até o de tema. denúncia. Exatamente, que é até o tema do Júlio das Pretas desse, né? Debater o bem viver. Né? Debater o bem viver, o que é o bem viver para as mulheres negras, né? O que é que a gente espera, qual a expectativa, né? E ano de eleição, vamos esperançar de trazer novos ventos, né? Vamos exercitar esse, o que é que eu quero do bem viver para que eu possa realizar isso para o futuro do Brasil. Para que a gente possa ter democracia, e democracia a gente faz com justiça social, e justiça social só combate à desigualdade, inclusive, a gente só faz com base na luta contra o racismo. Né? Então, Chay, eu queria agradecer demais a sua participação, a Chay Cândida, que é do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, também secretária da Mulher da FETRAFI Nordeste, e da Suzana Córdoba, que, além de ser membro do coletivo racial lá do Sindicato, ela é dirigente e membro do coletivo racial do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, do SP Bancários, ela também é do coletivo literário Elo da Corrente. Agradecer demais aqui a participação de vocês e vamos todos continuar sempre nessa luta contra o racismo para uma sociedade muito melhor. Obrigado, Chay. Obrigado, Suzana. Bom, e assim a gente termina mais essa edição do Contraficast, hoje falando sobre o dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha, também dia de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra, e sobre o Júlio das Pretas. Né? A gente volta em mais uma edição do Contraficast, numa próxima oportunidade. Obrigado até aqui e até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.